história da humanidade é uma estrada muito, muito longa, né? Mas existem aqueles momentos, aqueles pontos de virada que mudam completamente o nosso rumo. Hoje, a gente vai fazer uma viagem rápida por 5 dessas transformações cruciais que nos trouxeram da Idade da Pedra até o mundo globalizado de hoje. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com a mudança mais básica de todas. Como é que passamos de nômades caçadores para construtores de civilizações? Depois, vamos ver como impérios, religiões e grandes ideias começaram a moldar as sociedades. Em seguida, a gente explora como o mundo ficou menor, mais conectado, o que nos joga direto na era das revoluções e, finalmente, nos desafios do nosso presente. A nossa história começa, na verdade, há milhões de anos. Mas a primeira grande revolução mesmo, aquela que definiu tudo, aconteceu por volta de 10.000 anos antes de Cristo. Foi ali que a humanidade deixou de só reagir ao mundo para começar a moldá-lo de verdade. Olha só, por quase toda a nossa existência, a gente viveu como nômades, caçando, coletando, sempre se movendo. Aí algo mudou. A Revolução Neolítica, a agricultura. Pela primeira vez, era possível ficar num lugar só, produzir o próprio alimento, acumular coisas. Parece simples, mas essa mudança foi a semente de absolutamente tudo o que a gente chama de civilização. Ok, com comida e um teto mais e menos garantidos, surgiram novos problemas. Como é que se organiza milhares de pessoas juntas? Quem manda? E qual o sentido de tudo isso? A humanidade precisava, basicamente, criar o software para essa sociedade que estava ficando cada vez mais complexa. E foi lá na Mesopotâmia e no Egito que surgiram ferramentas essenciais para isso. A escrita, por exemplo, ela não nasceu para poesia. Ela nasceu para registrar impostos, leis, trocas comerciais. A matemática e a astronomia também não eram só curiosidade. Eram ferramentas para construir pirâmides e para saber a hora certa de plantar e colher. E aí a gente chega na Grécia Antiga, que é um laboratório fascinante de como organizar uma sociedade. De um lado, você tinha Esparta, militarista, rígida, onde o Estado era tudo. O indivíduo existia para servir à guerra. Do outro lado, Atenas, um centro de filosofia, arte, debate, que valorizava a participação do cidadão na vida pública. E é justamente em Atenas que nasce uma ideia que, nossa, mudaria o mundo para sempre: a democracia. A ideia radical de que o poder não vem dos deuses ou de um rei, mas do próprio povo. Demos, povo. Kratos, poder. O poder do povo. Claro, era uma democracia bem limitada na época, mas a semente da ideia de que as pessoas podem governar a si mesmas, essa semente foi plantada ali. E então chegam os romanos. E eles pegam essas ideias e levam para uma escala nunca antes vista. Eles eram mestres da lei, da engenharia, da administração. Eles não eram só conquistadores, eles eram organizadores. Eles construíram um império que dominou o mundo ocidental por séculos e cujas bases, na lei e na organização, a gente sente até hoje. Muita gente pensa que, depois da queda de Roma, o mundo entrou numa idade das trevas e tudo parou. Mas não foi bem assim. Pelo contrário, novas forças começaram a tecer uma rede que ia conectar o mundo de maneiras que os romanos nem sonhavam. Foi um período de inovações cruciais. A bússola, que veio da China, simplesmente abriu os oceanos para a exploração. A pólvora, também chinesa, mudou as regras da guerra e do poder. E a prensa de Gutenberg? Bem, ela permitiu que as ideias se espalhassem mais rápido e mais longe do que nunca. Foi uma revolução da informação. E essas novas tecnologias, junto com uma boa dose de ambição econômica, acenderam o estopim da era dos descobrimentos. A busca por novas rotas de comércio levou à exploração de novos mundos, e com isso foram lançadas as bases do capitalismo e da primeira economia que podia ser chamada de global. E toda essa conexão de lugares e produtos trouxe também uma conexão de ideias. O resultado foi uma explosão cultural, o Renascimento. A grande mudança aqui foi o foco, que saiu do divino e veio para o humano. A arte, a ciência, a filosofia, tudo começou a celebrar o potencial, a razão e a criatividade do ser humano. Era o despertar da mentalidade moderna. E agora a gente chega nos últimos séculos. Um período em que o ritmo da mudança fica alucinante. O mundo não foi mais remodelado ao longo de milênios, mas em questão de décadas, por revoluções que abalaram tudo até a base. Para ter uma ideia da escala da agitação moderna, vamos pensar nesse número:
2.977. Esse é o número de pessoas que morreram nos ataques de 11 de setembro. Um único evento que, em questão de horas, iniciou uma guerra global e redefiniu a geopolítica do século XXI, mostrando como nosso mundo interligado também é vulnerável a choques instantâneos. O mundo moderno foi forjado no fogo de 3 grandes revoluções que aconteceram quase ao mesmo tempo. A Revolução Industrial, que mudou como a gente trabalha, tirando as pessoas do campo e levando para as fábricas. As revoluções políticas, que mudaram como somos governados. E a Revolução Tecnológica, que mudou como a gente vive, encurtando distâncias e acelerando tudo. Mas aqui está o grande paradoxo da era moderna. Esse período de um progresso tecnológico inacreditável foi também um período de destruição numa escala nunca antes vista. O século XX foi o palco de uma luta de morte entre ideologias. As mesmas tecnologias que construíram arranha-céus também foram usadas para aniquilar milhões de pessoas em 2 guerras mundiais. E tudo isso nos traz para cá, para o nosso presente. O capítulo mais recente dessa longa história, que é definido por um conjunto de desafios que simplesmente não respeitam fronteiras. Hoje, a gente vive num mundo onde os maiores problemas são globais. Uma pandemia pode parar o planeta inteiro. Uma crise financeira num país pode abalar a economia do mundo todo. As mudanças climáticas afetam a todos, sem exceção. Nossos destinos, gostemos ou não, nunca estiveram tão entrelaçados. Da primeira semente plantada na Terra até a rede global que conecta bilhões de pessoas, a história da humanidade é uma série de pontos de virada, de grandes transformações. Cada uma delas resolveu problemas antigos e, claro, criou novos desafios. A pergunta que fica no ar agora é: será que a gente está à beira do próximo grande ponto de virada? E o que será que ele vai significar para o nosso futuro?